A paz do Senhor, povo amado de Deus. Vamos nós aqui para mais uma live no dia de hoje. Estava aqui para poder observar uma fenda numa parede e o Senhor me trouxe uma palavra que está em Ezequiel capítulo 13, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vem ao seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito e coisas... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O vento está aqui. Aleluia. E coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Aleluia. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhações mentirosas, quando dizem: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentiras na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu estou vendo aqui uma fenda na parede. E neste mesmo momento que eu vim querer restaurar essa fenda, o Senhor me trouxe essa palavra dos falsos profetas que têm se levantado na casa de Israel. Essas pessoas que estão trazendo adivinhações por live, por Facebook, são enganadores, são falsos profetas, porque eles começam a profetizar que assim diz o Senhor, mas o Senhor não está nesse negócio, meu irmão. O Senhor, ele está na palavra de Deus e ela vai se cumprir. Ai daqueles, no dia do juízo, que não restaurar suas fendas, não restaurar suas brechas. Eu fico vendo essas pessoas profetizando, massageando o ego de muitos, mas quando é para poder fazer a obra do Senhor, estão todos calados. Nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, eu não vejo Israel sendo levantada para orar pelo povo. Eu não vejo esses profetas clamando e jejuando por uma nação, por um povo. Eu só vejo pessoas divididas contra o presidente, contra o Lula, contra todo mundo. Mas a Bíblia diz que não há um governo que não seja levantado, que não tenha sido o Senhor que tenha levantado esse governo. Aleluia. Há permissão de Deus para tudo que está acontecendo. Houve um período em que um copeiro, Neemias, estava lá seguro, guardado, protegido, dentro do palácio do rei. Mas de repente veio uma tristeza em seu coração, porque começou a chegar notícia da sua terra, da sua casa, que os muros estavam rompidos, as fendas estavam abertas, estava tudo destruído na casa de Israel. E ele começa a interceder, ele começa a pedir. Então o rei percebe a sua tristeza e diz: o que está acontecendo contigo? E ele disse: poderia eu estar feliz aqui guardado, sendo que muitos estão padecendo aí fora? Eu vejo pessoas criticando quem está levando alimento, e vejo também pessoas que estão levando alimento se promovendo em cima disso. Ei, não é isso que o Senhor quer. A glória e a honra, ela deve ser dada ao nosso Deus. Mas nós devemos fazer como Neemias. Restaurar as fendas, levantar uma congregação, juntar um povo, para estar juntos fazendo essa grande obra de restauração. Para de seguir live de adivinhação, porque esses são falsos profetas.
Para de seguir esses enganadores que usurpam a palavra de Deus, essas pessoas que tentam arrancar a lã das suas ovelhas. Porque a obra do Senhor, ela não se baseia em dinheiro apenas, ela não se baseia em levar alimento e tirar selfie no monte orando. A oração, ela é em secreto. As doações, a sua mão não pode saber o que a esquerda está fazendo ou a direita. Para de ficar perseguindo o presidente, para de ficar perseguindo Lula. Todos eles fazem parte de um plano de Deus. E o plano de Deus, ele está se cumprindo nas nossas vidas. Quando Lula era presidente, eu não concordava com as suas atitudes, mas porém eu orava por ele, porque ele era o governador do meu país. E hoje eu vejo Bolsonaro sendo atacado. E até mesmo os cristãos estão atacando a ele. Ei, aprenda, a palavra de Deus te diz que você deve orar pelos governantes. Que nós possamos orar para que ele seja um bom governante nessa terra. Porque se essa terra prosperar, nós prosperaremos com ele. É isso que a palavra de Deus me ensina. Quando Jeremias estava vendo a sua terra sendo destruída e levada por causa do pecado do povo, ele viu as brechas, ele viu as fissuras, ele viu tudo rompido dentro da casa do Senhor. Ele viu os sacerdotes sendo corrompidos e ele profetizava contra estas pessoas. Mas o Senhor disse que um dia chegaria o dia do juízo. E o profeta Jeremias, ele viu esse juízo chegando. E o Senhor manda ele comprar esta terra. Então ele indaga ao Senhor: olha, por que, Senhor, o Senhor quer que eu compre? Ele disse: porque um dia eu farei restaurar novamente tudo que foi quebrado. Aí, essa brecha agora aqui, eu vou estar restaurando ela. Para que essa parede aqui fique restaurada na autoridade do nome de Jesus. E não venha mais se abrir ou romper. Eu abri um pouco mais a fenda para que o cimento pudesse penetrar lá dentro. Assim devemos ser nós. Restaurar aquilo que está em brecha, o buraco, a fenda. Aquilo que está quebrado, meu irmão. Conserta na tua vida, restaura o teu altar. Restaura a tua vida para com Deus. O dia do juízo está chegando. E tudo isso faz parte do plano de Deus. É a palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje. Que eu e você possamos ter ciência de que tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. Eu vejo pessoas hoje se lamentando porque morreu mais de 100 mil pessoas por causa do Covid-19. Mas eu não vi pessoas antes se lamentando porque morria milhares de pessoas no mundo por causa do câncer, por causa da AIDS, por causa do HN1, por causa da gripe aviária, por causa da gripe suína. Eu não vi ninguém se levantando para com essas pessoas que morrem através do feminicídio. Eu não vi ninguém se lamentando através dessas pessoas que morrem na Cracolândia sem Jesus todos os dias. Eu não vi ninguém se levantando também para poder falar através dessas pessoas que mais de 8.500 crianças morrem por ano de fome, agonizando. Eu não vi ninguém falando sobre a fome, eu não vi ninguém falando sobre o câncer, eu não vi ninguém falando sobre as pessoas que morreram de dengue, mas eu vejo hoje sendo levantado pessoas que estão tristes porque morreu mais de 100 mil pessoas com o Covid-19 e as outras pessoas que morreram e as outras famílias que perderam seus entes queridos. Hoje de manhã eu fui comprar pão em uma padaria do servo do Senhor. Eu conheci ele no sábado. E ali eu vi um homem simples de Deus iniciando o seu negócio. E é o melhor pão da região, eu disse para ele, que eu estava procurando um pãozinho gostoso. Ei, em Belém ainda há pão. E ele todo feliz porque eu disse isso. Mais tarde eu voltei lá. E na segunda-feira, o seu comércio estava fechado por luto. E hoje eu retornei lá de manhã. E eu recebi a notícia de que o servo do Senhor havia falecido. Entristeceu meu coração porque seus filhos estavam abatidos. Então eu dei uma palavra de conforto a eles. Salmo 116, versículo 15. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas eu pude ver um homem, um servo de Deus, que estava trabalhando.
eu pude ver um homem, um servo de Deus que cuidou muito bem da sua família, todos servos do Senhor. Agora, Ezequiel capítulo 33, versículo 15, diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. A questão não é morrer ou viver, porque a morte e a vida estão nas mãos de Deus. A questão é se morremos com Jesus ou morremos sem Jesus. Se morremos com a nossa salvação ou morremos sem a nossa salvação. Eu quero que você hoje pense nessas brechas, nessa fenda, como se fosse a sua vida, o templo do Senhor. Você é o templo de Deus que precisa ser restaurado. Eu sou o templo de Deus que precisa ser restaurado. Que possamos fechar as nossas brechas, que possamos restaurar o templo de Deus para o grande dia pela qual Ele vai vir buscar a sua igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconheça-o hoje como o único Deus, como o único Senhor, para que você possa restaurar a sua brecha e você se alegar com Cristo na glória. Que Deus te abençoe. Mas tenho certeza de que Deus não está se agradando com os falsos profetas, que diz que você vai ser restaurado, que diz que você vai ter tudo nessa vida. Você só vai ter tudo nessa vida se você tiver Jesus. Você só vai ter tudo nessa vida se você estiver com o coração arrependido mediante ao Deus Todo-Poderoso. Você só vai ter tudo nessa vida se nós cumprirmos a palavra de Deus. É aí que nós teremos a nossa vida restaurada, meu irmão. Para de seguir essas lives mentirosas, esses falsos profetas que dizem que o Senhor disse, mas o Senhor não disse nada. Quer conhecer Deus? Leia a palavra dele, medita nela dia e noite, guarda ela do teu coração. Faça como Neemias. Neemias, ele lutou, ele guerreou para que os muros de Jerusalém fossem restaurados. Que possamos restaurar a nossa vida perante o nosso Deus, porque estamos chegando no fim dos tempos, meu amado. Estamos chegando já na volta do nosso Senhor Jesus. Ele pode voltar amanhã, como ele pode voltar daqui 1000 anos. E eu quero te dizer que eu quero estar preparado para a volta do meu Senhor. Que se não for em vida, ele vai me restaurar em morte, para que eu possa estar reinando com ele. Que eu esteja preparado em vida, tanto em morte, para a vinda do meu Senhor. Que nós possamos estar com as nossas brechas fechadas. Fenda, brecha, é um buraco que precisa ser restaurado. Se você tem fendas na sua vida, se você ainda tem brechas na sua vida, restaure ela. Começa a tratar esse buraco e fecha ela com a melhor argamassa que tem na terra, o sangue de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Que Deus restaure o templo dele que é você. Que Deus lhe dê força para seguir nesta pandemia, no nome de Jesus. Que possamos todos os dias estar meditando em sua palavra e vendo quão grande é o nosso Deus que está dando o livramento para todos nós. Que Deus conforte essa família que perdeu o seu pai. Que Deus conforte as nossas vidas mediante esse tempo difícil, que tantas vidas estão sendo ceifadas. Tantas vidas estão sendo arrebatadas, arrancadas desta terra. Mas a minha tristeza maior é para aqueles que morrem sem Jesus. Aqueles que morrem sem ter as suas brechas restauradas. Que possamos ser profetas de Deus nesta terra, anunciadores da volta de Jesus. Que Deus te abençoe e que te guarde e te proteja, em nome de Jesus.